7.000 a 5.000 anos antes de Cristo. As primeiras vinhas do mundo. As mais antigas vinhas cultivadas no mundo foram encontradas na Geórgia, na região do Cáucaso, e datam da Idade da Pedra. Cientistas acreditam que estes são os primeiros indícios de viticultura, ou seja, de um plantio organizado feito pelo homem. Acredita-se que os vinhos tenham surgido também nesse período, apesar de que as primeiras prensas e outros equipamentos tenham sido encontrados na Armênia em 4.000 anos antes de Cristo. 1.800 anos antes de Cristo. Os primeiros escritos sobre vinho de uma das obras literárias mais antigas da humanidade, o Gilgamesh, onde cita um trecho, a Tábua 10, que trata da fabricação do vinho. Em 1922, foi descoberta a tumba de Tutancâmon. Na época, cerca de 1.100 anos antes de Cristo, os vinhedos já eram nomeados e qualificados, além de os vinhos serem safrados com a indicação do enólogo que o fez. Descobriu-se também que haviam 3 tipos de vinho na tumba: o tinto, o doce e o branco. Uma surpresa, pois se imaginava que a produção de vinhos brancos eram mais recentes. De acordo com o decreto número 73.267, de 6 de dezembro de 73, que regulamenta a lei número 5.823, de 13 de novembro de 1972, define: o vinho é exclusivamente a bebida resultante da fermentação alcoólica completa ou parcial da uva fresca, esmagada ou não, ou do mosto simples ou virgem, com um conteúdo alcoólico adquirido de no mínimo 7%. As classes do vinho são: vinho de mesa, leve, fino, vinho de qualidade preferencial, o espumante, frisante, gaseificado, licoroso e vinho composto. Os tipos de vinho é o tinto, rosado, rosé e o vinho branco. Fluxograma de produção do vinho. Primeiro é o recebimento da matéria-prima, a uva, a separação dos raques e esmagamento da uva, adição de metabisulfito de potássio, correção do açúcar do mosto, fermentação alcoólica, a maceração, descuba e prensagem, fim da fermentação alcoólica, fermentação malolática, clarificação e estabilização e, por fim, o engarrafamento. Embalagens e sua história. Histórico das garrafas de vinho. Na Idade Média, ela era feita em tonéis de madeira. Porém, quando abertos, a bebida entrava em contato com o ar e estragava mais rápido. Na época dos impérios romanos e grego, a guarda era feita em vasilhames de couro, barro ou cerâmica. Por volta dos anos de 1600, o vidro começou a ser utilizado na produção de garrafas, mas elas eram muito finas e assim quase não resistia ao transporte. Na Revolução Industrial, mesmo com um custo alto, começou a ser produzida em larga escala, um marco na adaptação das garrafas de vinho. Assim elas ficaram resistentes ao manuseio, melhorando a conservação e o seu comércio. Embalagem e suas cores. Geralmente, elas são verdes, azuis, âmbar ou transparente. A cor mais escura, como o verde, por exemplo, ele está protegendo o vinho da luz, protege a bebida da reação química que possa oxidar a bebida. Mesmo dentro da garrafa, o vinho continua sofrendo reações químicas que podem ser benéficas na evolução de sabores e aromas. Às vezes, a opção pela cor também pode ser uma tradição da vinícola ou ter a ver com a região onde ela está instalada. As garrafas transparentes geralmente são usadas no envase de brancos ou rosés, pois elas têm menos compostos oxidantes. Assim, o consumidor consegue ver a cor do vinho e muitas vezes é atraído por ela na hora da compra. Anatomia e tamanho das embalagens e garrafas de vinho.
A anatomia da garrafa de vinho, ela tem o seu gargalo, o pescoço, tem o ombro, o sojo, que é o corpo, o rótulo geralmente é afixado ao meio do corpo e tem a sua base. Os tamanhos das garrafas, elas variam de 187 ml até 18 litros. Porém, as mais comerciadas são a modelo standard de 750 ml. Fechamento das embalagens. Nós temos 4 tipos de fechamentos. Temos a primeira, que é a rolha maciça, sendo feita da cortiça, que é uma madeira. E esta rolha é a de melhor qualidade, sendo que quanto mais longa, larga e elástica, melhor será a sua vedação. Uma rolha grande pode ter 55 mm por 25 de diâmetro, já uma pequena 30 mm por 15 de diâmetro. Temos também a rolha de aglomerado de cortiça, que é feito da cortiça moída e cola. Sua elasticidade e durabilidade são menores que uma maciça e são provenientes das sobras da elaboração das rolhas maciças, possuindo um baixo custo de produção. Porém, a cola pode passar aromas negativos ao vinho, e a solução foi pôr um disco de cortiça maciça na parte em que a rolha tem contato com o vinho. Temos também a rolha sintética. Esse modelo começou a ser utilizado no início dos anos 90, o qual oferece algumas vantagens em relação à tradicional cortiça. São mais baratas e permite que os vinhos sejam guardados em pé e não transmite o TCA. Tampa de rosca. Trata-se de uma tampa metálica de rosca coberta internamente com um plástico inerte. Possui fácil manuseio, pelo fato de dispensar saca-rolhas. Utilizando este modelo, as garrafas podem ficar de pé, ficam livres de TCA e são recicláveis. Acondicionamento das embalagens. Primeiro nós temos as primárias, que são as garrafas atuais, que são as mais vendidas, de 750 ml. Temos as garrafas de 1,5 ml, 5 litros. E os garrafões de 5 litros, que já hoje, atualmente, já está mais em desuso. A embalagem secundária, para facilitar o transporte, são em caixa de papelão, com 12 garrafas, e tem as colmeias separadoras de isopor, que é o EPP. E os garrafões, eles têm as próprias proteções, que podem ser uma proteção plástica, que envolve todo o seu corpo, ou uma proteção de material natural. E temos a terciária, que já é feito mais para transporte em grandes volumes, que são os pallets, que são geralmente embalado com filme stretch, e os garrafões são transportados em granel, pois ela tem as suas proteções próprias que não deixa o vidro em contato um com o outro. Vinho em bag. Os vinhos bag-in-box consistem em uma embalagem em forma de caixa, chamada de box do inglês, e feita em papel cartonado em uma bag, que também do inglês é o saco que vai o vinho dentro, que geralmente é feito de material plástico, e nessa bag é acoplada uma torneira hermeticamente fechada para onde sai o vinho. As medidas mais comuns a serem comercializadas deste tipo de vinho é de 3 e 5 litros. Uma bag de 3 litros tem um volume equivalente de 4 garrafas de 750 ml. Vinho em bags tem algumas qualidades, como o fechamento ser a vácuo, que evita que a bebida oxide. É uma embalagem que tem uma armazenagem evitando desperdícios. É econômico e de fácil transporte. Os vinhos em bags são mais fáceis de abrir, de servir, são leves e conservam melhores propriedades do que em garrafas de vidro, que sofrem uma rápida oxidação ao abrir. Vinhos em lata são encontrados em todos os tipos de comércios, são mais acessíveis, têm menor custo, feitos para consumo imediato em relação às bags e garrafas de vidro. São super leves, compactos, práticos e podem ser consumidos em qualquer ocasião e em qualquer lugar. Bom, os maiores produtores mundiais de vinho se encontram ali no continente europeu, né? Entre eles a Itália, a França e a Espanha. Somente a produção desses 3 países
equivale a 53% de todo o vinho que é consumido no mundo. Se levarmos em consideração toda a União Europeia, esse número sobe para 63%. Bom, dentre os maiores consumidores de vinho, em liderança se encontra Portugal, seguido por França, Itália, Argentina. E Brasil corresponde a 1,9 litros per capita, né, desse consumo. Aqui no Brasil, a maioria, né, do vinho consumido é o vinho tinto, cerca de 83%, seguido pelo branco, 14%. E também o que é interessante é que 65% desse vinho consumido no Brasil é nacional, seguido, né, por 35% do importado. O que podemos ver, né, e tomar como conclusão é que a maioria do vinho consumido no Brasil é nacional, devido também ao preço, né, que o vinho importado é mais caro. Bom, aqui temos um gráfico mostrando a importação de vinho do Brasil em 2020, que bateu o recorde, né, histórico, com mais de 2 milhões de caixas de vinho de 9 litros em relação ao ano passado. Esse consumo de vinho, né, aumentou também devido à pandemia. Bom, o mercado no Brasil. A comercialização das vinícolas brasileiras teve um aumento de 32,4%, enquanto as importações uma alta de 26,5%. O mercado de vinhos cresceu 31% em 2020 em relação a 2019. O consumo per capita para maiores de 18 anos em 2019 era de 2,13 litros e subiu para 2,78 litros em 2020. Os aspectos ambientais sustentáveis na produção de vinhos são relacionados ao destino correto de resíduos da produção, como a vinhaça, né, e a reutilização e reciclagem de embalagens. Bom, a embalagem mais utilizada, né, para vinhos é a embalagem de vidro, né, como nós vimos. E na reciclagem de vidro, com exatamente 1 kg de caco de vidro, é possível produzir 1 kg de vidro novo destinado à produção de embalagens, né? Então vemos que essa reciclagem é bastante aproveitável. Atualmente 40% de todo o vidro produzido no Brasil é reciclado. O país produz em média cerca de 980 mil toneladas de embalagens de vidro, utilizando 45% dessa matéria-prima oriunda de cacos de vidro reciclável. Então vemos que essa porcentagem é grande. Bom, aqui temos algumas tendências tecnológicas para a embalagem de vinho. Dentro da primeira, né, as garrafas de plásticos, né, para vinho, que são produzidas com plástico reciclável, possuindo a vantagem de serem planas, e isso, né, ajuda no transporte, sendo 87% mais leves que a de vidro, e também reduz, né, o custo de produção. Também tem as rolhas de cortiça, que tem um impacto positivo ao meio ambiente, que é biodegradável e reciclável, com vantagens de serem produzidas, né, com 100% de matérias-primas renováveis. As rolhas de cortiças também têm como vantagem que possui, né, essa rosca, que facilita o fechamento correto e também facilita a abertura, né, não necessitando de um saca-rolha. Também temos os vinhos em lata, que tem como vantagem a redução de custos de embalagens e a sustentabilidade, visto que cerca de 98% das latas de alumínio são destinadas à reciclagem no Brasil, gerando renda para as famílias. Bom, como conclusão do trabalho, vimos, né, que a produção e o consumo de vinho no Brasil vem crescendo, com reflexo direto no consumo das garrafas de vidro, gerando impactos no descarte. Porém, no uso do vidro, tem como vantagem o consumo das matérias-primas vindas da reciclagem, né? E a indústria vinícola vem buscando inovações sustentáveis, como o uso de plásticos recicláveis, rolhas de cortiça e latas de alumínio, que conservam as características intrínsecas do produto e protegem dos fatores extrínsecos, garantindo a qualidade do produto equivalente ao embalado em garrafas de vidro. Vimos, né, que também que o consumidor tem grande preconceito, né, com o vinho que é embalado em outros tipos de embalagens, sempre achando, né, que o vinho
embalado em embalagens de plásticos de menor qualidade. Mas com inovações tecnológicas, o mercado está superando esse preconceito. Aqui temos as referências do trabalho. E esse foi o nosso trabalho de embalagens. Muito obrigado.